Fala, meu povo, boa tarde, como vocês estão? É uma honra para mim, eu sou o pastor Isaías, é muito bom estar em mais um sábado aqui com você, mais um sábado à tarde, tendo a sua companhia para estudarmos juntos a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar de um império muito importante para o período antigo, que é o Império Babilônico. E eu trouxe hoje um amigo muito especial, o meu sapinho aqui, ó. Esse aqui é o Nabucodonosor, tá? Meu sapinho Nabucodonosor, hoje ele vai nos acompanhar nesse estudo. Ele vai estar aqui, eu vou falar muito dele, né, Nabu? Então, muito legalzinho aqui. Gente, eu preciso que você, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu preciso que você assista o vídeo anterior também. Por quê? Boa parte da introdução dos povos mesopotâmicos eu falei naquele vídeo. Eu vou dar algumas pinceladas aqui só para a gente não ficar totalmente desconexo entre um assunto e outro. Mas tanto os assírios quanto os babilônicos, eles de certa forma compartilhavam o mesmo panteão, a mesma forma de organização, as mesmas ideias, porque afinal eles faziam parte ali da mesma região. Então a gente está falando mais uma vez de um império que nasceu na região da Mesopotâmia, e aí para lembrar você, Mesopotâmia é uma palavra que vem do original aí do grego e significa entre rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios tornavam um estreito corredor muito fértil, então várias cidades-estados foram nascendo ali nesse corredor. E aí nesse corredor, entre essas cidades-estados, nasceu a cidade da Babilônia, uma grande cidade que ela começou como uma cidade-estado, com o seu rei local, foi se fortalecendo como uma região de comércio. Ela é no mapa mais para a parte de baixo ali do Tigres e Eufrates, quase desaguando no Golfo Pérsico, e era uma cidade comum, mas que se organizou justamente por esse trânsito de povos nômades que passavam ali para adquirir, para comprar, para comercializar os seus produtos, tá bom? E aí é isso que a gente precisa ter em mente. Feito isso, o Império Babilônico, ele é dividido na história entre dois impérios. Basicamente, somente o segundo império é relatado na Bíblia. O primeiro império, a gente não tem menção desse império na Bíblia. Mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho dele porque ele teve uma relevância histórica muito grande. O primeiro império, que está lá entre 1894 a.C. e até 1554 a.C., é o primeiro império babilônico, chamado historicamente como o Império Paleobabilônico. Esse Império Paleobabilônico, esse primeiro Império Paleobabilônico, ele é um império que não teve uma grande extensão territorial, mas é um dos primeiros impérios daquela região da Mesopotâmia que começou a se expandir, a ter uma ideia de sair da sua cidade, de sair da sua fronteira e conquistar outras cidades. E aí então eu vou te mostrar aí, vai passar um mapinha para você. Esse é o primeiro império babilônico, ou o Império Neobabilônico. Ele se expandiu, não teve uma grande expansão e ele não teve um governo fortemente centralizado na Babilônia. Era apenas uma conquista de povos e esses povos pagavam tributos para a Babilônia, mas ele não tinha um controle absoluto sobre esses povos. Eles continuavam adorando os seus deuses, continuavam fazendo todas as suas coisas. E aí a gente teve um período assim de ouro nesse primeiro império, que é justamente no reinado de Hammurabi, entre 1792 a 1750. Com Hammurabi, a gente tem esse primeiro legado. Qual que era a ideia de Hammurabi? Hammurabi, ele teve a ideia de unificar essas várias cidades que pagavam impostos para a Babilônia. E então ele formou, ele colonizou, ele unificou essas cidades e ao unificar essas cidades ele formou esse primeiro império. E aí o principal legado que Hammurabi deixou foi fazer a transição de uma legislação oral. Lembramos que nessa época todos os povos eles tinham a sua lei, todas as cidades tinham a sua lei, mas não era nada escrito, era uma lei oral, e era o que era chamado de lei de talião. O que é essa lei de talião? É o famoso olho por olho, dente por dente. É o famoso aqui se faz, aqui se paga.
A medida do dano que você causou a alguém é a medida do dano que a sua punição deve vir até você. Se você causou um prejuízo em algo no corpo de alguém, você também tem que ter um prejuízo no seu corpo. Se você causou a inutilização de um órgão vital de alguém, você também precisa ter a inutilização do seu órgão vital. E aí então o que Hammurabi fez? Hammurabi ele pegou todas essas legislações regionais e ele unificou tudo no seu reino. E então ele criou o famoso e conhecido Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele foi talhado em pedra com a escrita cuneiforme, que era a escrita da época, e ele é composto por 282 leis, basicamente 282 artigos. Ele vai tratar sobre família, ele vai tratar sobre comércio, ele vai tratar sobre os danos morais, vamos assim dizer, né? Lógico que nessa época não era dano moral, mas o direito criminal, e ele vai tratar entre vários assuntos. E é um código muito extenso e um dos códigos escritos mais antigos do mundo. E dessa região, da região da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, incluindo Canaã, ele é o código mais antigo do mundo, inclusive mais antigo até do que os 10 mandamentos e a lei mosaica, tá bom? Então esse é o primeiro legado que foi deixado aí por esse império paleobabilônico. O primeiro império babilônico que surgiu, ele trouxe a unificação dos códigos legislativos, unificando todas as leis em um só. Embora essa famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não esteja descrita exatamente nessa forma no Código de Hammurabi, a sistemática do Código de Hammurabi, que vai passar a fotinha para você aí, ó, vai passar a fotinha da pedra, e aí tem a pedra toda unificada, essa pedra negra, e aí tem a pedra do lado com toda a legislação talhada na pedra aí, tá bom? Embora ele não seja assim, não tenha a expressão olho por olho, dente por dente, mas o sentido da lei de Talião está perfeitamente aplicado. E aí vale lembrar que ele veio cerca de 100 mil anos antes da lei de Moisés, tá? Esse código de Talião aí. E aí a gente tem após a morte de Hammurabi, a gente tem um declínio desse primeiro império babilônico, que não é um império tão grande, mas era já um indício, uma sistematização de que o império babilônico estava surgindo, se organizando. E aí com a morte do grande Hammurabi, esse império ele é devastado. E aí você tem invasões, vários movimentos aí, né, para destruir, mas você tem os cassitas invadindo a Babilônia, os elamitas e, por fim, os assírios, que quando da constituição do grande Império Assírio, o Império Assírio dominou a Babilônia e colocou a Babilônia como a sua colônia, tá? E aí a gente tem esse que é chamado de período intermediário, aonde a Babilônia ela foi completamente fragilizada, ela foi completamente pormenorizada e ela não tinha mais uma independência. Então todo rei que estava governando diretamente a Babilônia, ele era um vassalo dos outros povos que a dominavam, e aí principalmente dos povos assírios, né? Que os assírios se expandiram como império. Esse período, esse lapso temporal onde a Babilônia não teve autonomia, esse lapso temporal ele é denominado como período intermediário da história, aonde basicamente 3 povos dominaram a Babilônia. E aí nós estamos falando aqui de 900 anos de período intermediário entre o primeiro império, o Império Neobabilônico, o Império Paleobabilônico e o segundo império, o Império Neobabilônico, tá? E aí eu quero falar com vocês agora do novo Império Babilônico, ou o Neobabilônico, o Império Neobabilônico. Esse império ele surgiu em 615 e ele perdurou até 539 a.C. Apenas para a gente ter uma ideia, quando a gente fala do período anterior a Cristo, a gente está falando de o tempo ele é decrescente. Então, por exemplo, se você começou em 1000, à medida que você se aproxima de Cristo, esse tempo vai decrescendo, tá bom? E aí, para a gente entender como que surgiu esse Império Neobabilônico, ele surgiu com uma rebelião dos povos caldeus. E aí você já ouviu isso na Bíblia, né? Os caldeus. Era um povo semita que ficava ali
como nômades na região da Arábia, e esses caldeus resolveram invadir a Babilônia. E eles invadiram a Babilônia estava fragilizada, eles invadiram a Babilônia e eles entraram em guerra, vamos assim dizer, né? Nessa época, Nabopolassar, entre 626 a 605 a.C., quando Assurbanipal, um dos maiores monarcas do Império Assírio, faleceu em 627 a.C., e o rei da Babilônia também faleceu, que era o governador que estava subordinado a Assurbanipal, ele também faleceu, o Nabopolassar, um caldeu, ele se autodeclarou o rei da Babilônia. Então esse vazio de poder, tanto entre o rei imperador assírio, quanto entre o governador local da Babilônia, quando esse lapso vazio, sem poder, foi a brecha que Nabopolassar precisava para que ele se declarasse como rei. E aí então essa conduta audaciosa dele, ele se lançou, ele entrou na cidade e ele preparou o exército local para conquistar as cidades assírias. Ele conquistou duas cidades muito importantes, que era a cidade de Nippur e a cidade de Uruk. E aí, a partir disso, ele começou a ter outras vitórias, conquistando algumas cidades. Ele tentou conquistar a grande capital de Nínive do Império Assírio, mas não conseguiu. Foi quando então Nabopolassar ele fez uma aproximação de outros povos. E aqui é muito importante, grave isso. Ele fez uma aliança com os medos persas, ou com somente os medos nessa época. Ele fez uma aliança com os medos persas, e aí quando ele fez essa aliança, ele deu o seu filho, o príncipe Nabucodonosor. Olha, eu falei de você, Nabu. Oh, que legal, pastor, sou eu. Sim, é o Nabucodonosor aqui, o meu sapinho. E aí ele deu o príncipe, o Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, como dizem os historiadores, né? Ele deu ele em casamento. Deu ele em casamento por uma princesa dos povos medos, filha de Ciachares. Esse nome é quase falar em línguas estranhas, né? Chamada Amuea. E aí formou-se uma aliança entre os caldeus, que agora estavam dominando a Babilônia, e entre os medos. Eles se unificaram e foram então conquistar a cidade de Nínive. E aí em 1612, eles destruíram a cidade de Nínive e tomaram Nínive completamente. E aí o Império Assírio sucumbiu ao domínio do Império Babilônico que estava surgindo. E aí nesse período, o grande Nabopolassar se adoeceu, faleceu, e então o seu filho, Nabucodonosor, ele assumiu o trono. Ah, pastor, agora eu sou o rei da Babilônia. Sim, Nabucodonosor, o sapinho aqui que está nos acompanhando. Agora, com a morte do seu pai, Nabopolassar, Nabucodonosor se torna o grande monarca da Babilônia. E aí a gente começa agora o período do Império Neobabilônico. E aí eu quero falar do legado desse Império Neobabilônico. Quando Nabucodonosor assumiu, ele era um jovem muito bem preparado, era um jovem entusiasmado com o poder da monarquia, com o poder do Império Babilônico. E aí então, ao assumir, ele teve três grandes pontos principais do seu império. O primeiro era ser um império expansionista, ele queria expandir as suas fronteiras, ele queria expandir o seu império. E ao expandir o seu império, ele queria conquistar esses povos circunvizinhos, ele queria crescer, e ao crescer ele queria cobrar grandes e altos impostos, quantia de riqueza muito grande e alta quantidade de impostos, até mesmo com alimentos, com colheita, com animais. Ele fazia isso para enriquecer o estado da Babilônia, e com o enriquecimento do estado da Babilônia, ele começou a recrutar os grandes engenheiros de todas as nações conquistadas para formar uma grande cidade, a cidade suntuosa da Babilônia.
e a arquitetura e o urbanismo da Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo, principalmente por 2 legados que ele deixou. O primeiro legado que Nabucodonosor deixou foi os zigurates. Os zigurates já existiam antes dele, mas agora com ele, eles ganharam uma composição suntuosa. Eles são agora grandes, maiores, em uma extensa quantidade. E os zigurates eram como templos, vai passar a fotinha para vocês aí. Os zigurates, eles eram templos para a adoração de Marduk, porque Marduk era o padroeiro da cidade da Babilônia. E aí, quando a cidade da Babilônia começa a conquistar outros deuses, a cidade da Babilônia se torna, o seu deus conquistou também os outros deuses. E agora Marduk é elevado ao posto do deus máximo da Mesopotâmia e do crescente fértil. E aí não só os zigurates são famosos. Outro ponto de arquitetura que os historiadores, embora não tenham encontrado nenhum vestígio histórico, mas nenhum vestígio histórico físico, né? Eles não acharam as construções, mas os diversos relatos escritos de outras civilizações, como a dos Medos, que descreveram isso, como a de Alexandre o Grande, que também escreveu isso, os famosos jardins suspensos da Babilônia. E aí também vou colocar a fotinha para vocês, tanto dos zigurates quanto dos jardins suspensos. A obra dos jardins suspensos era composta por 6 terraços de forma como andares e fazendo uma pirâmide também. E eles eram sustentados por grandiosas colunas. E aí cada andar tinha um próprio jardim e essa vastidão de plantas descia por meio das colunas, e era algo maravilhoso. Você pode ver por essa foto. O meu pai, ele ama plantas. Se ele conhecesse os jardins suspensos da Babilônia, ele ficaria completamente apaixonado. E aqui nós não podemos negar que Nabucodonosor era um cara visionário. Sim, pastor, eu era visionário. Sim, sapinho Nabucodonosor, você era um sapinho visionário. O Nabucodonosor era um sapinho visionário. E aí ele começou a expansão do seu império. E aí eu vou mostrar para vocês um mapinha aí, para você ver de verde, até onde o Império Babilônico conseguiu alcançar sob o comando de Nabucodonosor, o grande monarca Nabucodonosor. E aí é interessante que você preste atenção que a diferença dele aí para o Império Assírio é que o Império Assírio foi um pouco maior, porque o Império Assírio conseguiu dominar o Egito, parte do Egito. Já Nabucodonosor não. E durante todo esse neo-império babilônico, ou esse império neo-babilônico, o Egito foi uma resistência muito forte ao Império Babilônico. O Império Babilônico, assim como o Império Assírio, ele tinha uma forma de governar um pouco truculenta e ele cobrava altos impostos não só da sua população nativa, como também da população dos povos conquistados. Então isso gerava sempre burburinhos de revolta, até mesmo dentro da Babilônia. Então quando Nabucodonosor saía para suas conquistas militares, saía para os seus confrontos, a Babilônia estava sempre podendo ser invadidas por outros povos. Então Nabucodonosor não podia ficar muito tempo fora, ele tinha que sempre voltar para defender, ele tinha sempre que ter o seu exército protegendo, o seu exército muito bem instruído, os seus generais muito bem instruídos. Então assim, Nabucodonosor vivia um período de tensão, mas ao mesmo tempo um período de expansão do seu império, do seu domínio, tá bom? Para você que quer saber um pouco mais da religião ali dos mesopotâmicos, eu vou dizer para você assistir o vídeo anterior do Império Assírio, porque lá eu faço uma introdução maior e eu cito exatamente todos os deuses ali da região da Mesopotâmia. Aqui na Babilônia, o deus principal era Marduk, como eu já citei um pouco antes. Marduk, ele é filho dos deuses primordiais, que é basicamente as duas águas, né, o rio Tigre e o Eufrates, e ele é filho deles e ele é o criador de todas as coisas, o Marduk, segundo a lenda. Segundo a lenda, esses dois deuses queriam matar os seus filhos, e aí então Marduk descobre, ele mata o
próprio pai, a própria mãe, e com o corpo deles ele faz o céu e faz a terra. E aí ele cria os humanos para substituir o trabalho dos homens, para que os homens não precisem mais trabalhar, para que os deuses não precisem mais trabalhar, e sim os homens trabalhem. Então eles também tinham essa ideia muito de trabalhar para que os deuses pudessem descansar, tá bom? E agora nós vamos para a parte mais interessante, que é a relação do povo de Israel com o Império Babilônico. Para você aí que quer aprender mais dessa relação na Bíblia, já vou te dizer, você pega 2 Reis e 2 Crônicas, vai lá a partir do versículo 24 e do versículo 36. Lembrando do que a gente falou, o povo de Israel, a nação de Israel já estava dividida entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel tinha sido completamente destruído pelo Império Assírio. E aí então você tem só o reino de Judá, você não tem mais o reino de Israel. E aí o reino de Judá, ele começou agora com essa ciência, né, de Nabucodonosor. Quando você vai estudar um pouquinho ali nos capítulos anteriores, você vai ver que o rei de Judá, quando ele adoeceu, eu esqueci o nome do rei de Judá que adoeceu, gente, pelo amor de Deus. Eu vou achar, vou lembrar aqui, só um minutinho. Pera aí, deixa eu abrir minha Bíblia, porque na Bíblia sempre tem isso, a gente acha tudo. Quando esse rei de Judá adoeceu, ele, após adoecer e ter sido curado milagrosamente, junto com a profecia do profeta Isaías, tá? Ele recebeu a visita de algumas pessoas da Babilônia. E ao receber essa visita de algumas pessoas da Babilônia, ele mostrou todas as suas riquezas. Olha como que ele fez isso. E após mostrar todas as suas riquezas, ele voltou e o profeta Isaías chegou e falou assim: por que você mostrou todas as suas riquezas? E aí ele ficou assustado e falou: eu mostrei as minhas riquezas porque eu queria mostrar orgulhosamente o palácio. E aí Isaías falou: esse povo agora vai estar interessado no reino de Judá, porque você mostrou como é rico e próspero o reino de Judá. Agora eles querem. É o rei Ezequias, lembrei aqui, tá? Você acha isso lá em 2 Reis 20. O rei Ezequias abriu as portas do palácio e mostrou para a comitiva enviada da Babilônia. E aí, a partir disso, você vai ter lá no 24 que a Babilônia ela se intentou contra Judá para poder invadir e dominar o reino de Judá. E aí o reino de Judá resistiu algumas semanas, mas em 597, o reino de Judá, sob o reinado de Jeoiaquim, tá? Ele se rendeu. Essa rendição é muito importante, sabe por quê? Essa rendição, ele se submeteu totalmente ao Império Babilônico. E ao se render totalmente, ele salvou a cidade. A cidade, ela permaneceu em pé. Então, Jerusalém e as demais cidades de Judá, elas não foram destruídas. Elas somente elas incorporaram ao Império Babilônico com uma certa liberdade, pagando imposto. E aí, nessa primeira incursão, Nabucodonosor ele levou para a Babilônia alguns utensílios do templo, ele levou o próprio rei Jeoiaquim como prisioneiro, tá? E levou os sacerdotes. Entre esses sacerdotes, ele levou o sacerdote Ezequiel. Então o sacerdote Ezequiel e o livro de Ezequiel, ele está exatamente nesse período, na primeira invasão, e Ezequiel começa a escrever o seu livro já na Babilônia exilado, tá bom? No lugar de Jeoiaquim, o seu filho Joaquim ficou como rei de Judá. Aí aqui é interessante que ele reinou só 3 meses e 10 dias. A gente não sabe por quê, mas Nabucodonosor mandou o sapinho: eu não gostei do rei Joaquim, mandei deportá-lo também. Por isso que ele ficou só 3 meses e 10 dias. Nabucodonosor, você é muito mal, cara. Você deixou o cara 3 meses? Sim, deixei o cara 3 meses. Ele deixou o cara 3 meses só governando em Judá. E aí mandou ele embora, e aí mandou trazer ele para a Babilônia e colocou o próprio tio dele no lugar. Então ele falou assim, ó, tirou o filho do rei Jeoiaquim e colocou o Joaquim. E aí nessa segunda incursão dele, de Nabucodonosor, indo lá
para retirar 3 meses depois, nessa segunda incursão, ele deportou os príncipes, as pessoas mais ricas, e aí, provavelmente Daniel estava no meio aqui nessa segunda incursão, tá? Daniel, que era um dos príncipes ali do povo de Judá, levou os funcionários da coroa, levou 7.000 militares, 7.000 trabalhadores metalúrgicos, isso tudo com a finalidade de impedir que Judá se organizasse de forma militar, se organizasse para procurar uma revolução, uma revolta. Ele estava fazendo isso para impedir que o povo se organizasse. E o que ele fez? Ele tirou toda a aristocracia, todo o povo bem financeiramente. Ele deixou somente os pobres, somente os miseráveis, a ponto de que Judá não tivesse condições de fazer nada. E após tirar o rei Joaquim, Nabucodonosor colocou Matanias, o tio dele, irmão do rei Jeoaquim. E aí mudou o nome dele para Zedequias, está lá em 2 Reis 24, tá? Que você vai achar. E o rei Zedequias, ele governou como vassalo da Babilônia. Ele era um escravo da Babilônia. E aí ele se manteve no poder durante 11 anos. 11 anos ele governou como vassalo da Babilônia, a região de Judá. E até então a relação estava muito boa, não era verdade, Nabucodonosor? Sim, durante 11 anos, o rei Zedequias obedeceu bem certinho, mas depois eu tive que acabar com ele. E aí é uma história muito triste agora do rei Zedequias. Provavelmente, nesse período, o rei Zedequias, numa das revoluções aí, das pulsões do Egito, em tentar resistir ao Império Babilônico, o rei Zedequias fez uma aliança com alguns dos faraós daquela época, né? E Nabucodonosor ficou sabendo disso, e aí então Nabucodonosor fez a terceira incursão dele até Judá, e essa seria a terceira e última, porque ele acabaria com Judá. Ele deportaria todo o povo de Israel, basicamente. Antes disso, é interessante que a gente precisa notar que o profeta dessa época, além de Ezequiel, que Ezequiel estava profetizando lá no exílio, Ezequiel profetizava na Babilônia, nas margens do rio Quebar ali. O profeta de Israel desse período era o profeta Jeremias. Então, se você quer conhecer um pouco da história, além de 2 Reis, 2 Crônicas, o livro de Jeremias é um livro muito legal. E Jeremias era um profeta que só profetizava coisa ruim para o rei Zedequias, a ponto do rei Zedequias sempre estar irado com ele. É interessante porque você percebe que Zedequias ele ouvia a profecia de Jeremias, mas ao mesmo tempo ele ia depois ouvir os sábios que estavam no templo. E os sábios que estavam no templo sempre contradiziam as profecias de Jeremias. E eles induziam Jeremias, eles induziam o rei Zedequias a acreditar no que eles estavam falando e tirar a credibilidade do que Jeremias estava falando. Então, Jeremias, ele afirmava o seguinte, ele deu vários recados e ele falou para que o rei Zedequias se arrependesse e se entregasse completamente para Nabucodonosor. Que ele não oferecesse resistência e que ele não tentasse nenhum tipo de independência, que ele fosse um rei passivo. Ele sempre dizia isso, ele falava assim, olha, não tente lutar contra o rei da Babilônia, porque senão ele vai vir e vai destruir Judá. E aí, para você entender, Ezequiel também, e aí Ezequiel lá na Babilônia, ele também predisse a destruição de Judá caso Ezequias não se arrependesse. E ele inclusive mandou essa notícia até o rei. Mas o rei ele não prestou atenção, não deu fé a essas duas profecias, porque embora elas se assemelhassem, elas tinham uma divergência, tá? A de Jeremias e a de Ezequiel, eles tinham uma diferença, que aí eu vou até citar o versículo para vocês entenderem como que esse negócio de profecia é perigoso. Ezequiel, lá da Babilônia, ele profetizava dizendo que Ezequias, ele não veria a Babilônia, que Judá seria destruída e que ele não veria a Babilônia.
Já Jeremias, ele profetizava que o rei da Babilônia destruiria Judá e levaria o rei Ezequias para a Babilônia. E aí então, Zedequias e os seus sábios questionavam, eles confrontavam e diziam assim: ora, rei, como que eles são profetas do Deus vivo, sendo que Ezequiel, ele está dizendo que o Senhor, que Judá vai ser destruída, mas que o Senhor não vai ver a Babilônia, e Jeremias está dizendo que Judá vai ser destruído e que o Senhor vai ser levado até a Babilônia. Ezequiel dizia assim, ó, você vai ver isso lá em Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Contudo, não verá a Babilônia, ainda que ali morrerá. Ezequiel dizia isso. Já Jeremias, ele dizia: assim diz o Senhor, eis que eu trago esta cidade na mão do rei da Babilônia, o qual queimá-la-á a fogo, e tu não escaparás das suas mãos, antes certamente será preso e entregue na sua mão. Os teus olhos verão o rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. E aí então Zedequias, isso aqui está lá em Jeremias 34, 2. O rei Zedequias, ele diz: olha, está errada essa profecia, instruído pelos seus sábios. Porque Jeremias fala que eu verei Nabucodonosor e que eu vou para a Babilônia. Já Ezequiel diz que a cidade vai ser destruída e que eu não vou ver a Babilônia. E embora elas parecem se contradizer, elas não estavam se contradizendo. E aí o que é mais assustador, por quê? Zedequias não deu credibilidade para a profecia de Ezequiel, que estava lá na Babilônia, e nem de Jeremias, que estava dentro de Judá. E Jeremias foi preso por diversas vezes, foi colocado em calabouços por diversas vezes, mas aí é o que é interessante. Zedequias, ele não deu ouvido, ele se rebelou contra a Babilônia, ele chamou o povo do Egito para se aliançar e para lutarem juntos contra a Babilônia. E Nabucodonosor, quando ouviu isso, ficou completamente furioso. E ao ficar furioso, decidiu acabar com Judá, tirar Judá do mapa. Não é verdade, Nabucodonosor? É isso aí, pastor. Eu fiquei furioso, pessoal. Eu saí da Babilônia cuspindo marimbondo. Quem esse Ezequias acha que é? Ele é meu vassalo. Eu vou acabar com Judá. E é isso que ele fez. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, o sapinho verde, se levantou, saiu da Babilônia e foi furiosamente até Judá. E aí, quando ele chegou até Judá, você vai achar isso lá em 2 Reis 25, 7, ele colocou Ezequias para correr. E o rei Ezequias fugiu e ele capturou o rei Ezequias. E a Bíblia vai dizer em 2 Reis 27 que o rei Nabucodonosor olhou ele olho no olho. Então o rei Ezequias viu Nabucodonosor. E aí está cumprindo a profecia de Jeremias. E aí após ele ver Nabucodonosor, sabe o que Nabucodonosor fez? Furou os 2 olhos de Zedequias e levou ele cativo para a Babilônia. E após fazer isso, ele arrasou com a cidade de Judá. Ele destruiu o templo, destruiu as cidades fortalezas, as cidades fortificadas, destruiu a muralha, destruiu as principais casas, destruiu o comércio, matou muitas pessoas e arrasou com a cidade de Judá. Se lá já estavam alguns pobres, agora ficou a cidade em um estado de miserabilidade total. E aí sabe o que é interessante? Tudo isso foi profetizado por Jeremias. Você vai achar isso aí lá em Jeremias 25, 11. Que ele está dizendo que, olha lá como que ele diz, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas.
Jeremias estava profetizando o cativeiro de 70 anos, que era um período que a terra precisaria de descanso, porque o povo de Judá não deu descanso à terra, o ano sabático. Então agora seriam 70 anos de total descanso para a terra, e depois disso a própria Babilônia cairia e seria castigada por um outro império, que é o próximo império que nós vamos estudar, que é o Império Persa. E aí o que é interessante nisso aqui, gente, é para a gente entender que tanto a profecia de Ezequiel quanto a profecia de Jeremias, elas convergiam. Por quê? Embora Ezequiel dissesse que o rei Ezequias não veria a Babilônia, ele veria Nabucodonosor, mas não veria a Babilônia, e Jeremias diria que ele seria levado até a Babilônia, elas convergem. O rei Ezequias não viu a Babilônia. Por que ele não viu? Porque Nabucodonosor furou os seus olhos. Então ele foi levado para a Babilônia e ele não viu a Babilônia. Ele não chegou a contemplar a Babilônia. Olha os detalhes da profecia. E aí eu vou ler de novo Ezequiel. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado o meu laço, e eu o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Contudo, não haverá, e ali você morrerá. E aí Jeremias diz, assim diz o Senhor, eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, o qual queimá-la a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, certamente será preso, e será entregue na sua mão. E os teus olhos verão o rei Nabucodonosor, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Jeremias não fala que ele verá a Babilônia, Jeremias fala que ele verá Nabucodonosor. E Nabucodonosor viu ele pessoalmente e furou os olhos dele. E aí a gente tem o fim do reino de Judá, sendo completamente dominado pelo Império Babilônico. E esse cativeiro durou 70 anos. Se você quer saber um pouquinho mais dessa história aqui, os livros da Bíblia que tem essa maior convergência são ali o finalzinho do livro de 2 Reis e de 2 Crônicas, são o livro de Jeremias, o livro do profeta Abacuque, o livro de Daniel e o livro do profeta Ezequiel. Eu quero fazer algumas observações que são muito interessantes aqui a respeito desse período de exílio, tá? Para que você entenda como que é muito importante. Primeira coisa é o castramento dos sábios. Lembra que eu falei que Nabucodonosor, ele levou os príncipes, os aristocratas para dentro do palácio? Ele levou isso porque ele queria aprender a língua desses povos, ele queria aprender a ciência desses povos, ele queria aprender a religião desses povos e ele queria aprender a cultura desses povos, porque ele queria montar que o Império Babilônico, ele queria que o Império Babilônico fosse o grande centro cultural de todo o mundo conhecido à época. Então Nabucodonosor, ele preparava os príncipes, os homens mais belos, os mais inteligentes, e eles colocavam ele todos em alguns lugares reservados, onde eles comiam do bem e do bom e do melhor. Eles eram fartos, eles eram muito bem tratados, mas tinha um porém. Nabucodonosor era muito mau. Ele castrava esses caras. Eram os eunucos. Por que você fazia isso, ô sapinho Nabucodonosor? Por que você castrava esse povo? Então, pastor, eu castrava para que eles não ficassem de olho nas minhas princesas e nas minhas rainhas, e para que eles perdessem a testosterona e não tentassem se rebelar. Nossa, Nabucodonosor, você era muito mau e muito inteligente. Essa intenção, a estratégia de Nabucodonosor era para evitar rebeliões, era para evitar que esses sábios, esses príncipes, primeiro, perpetuassem a sua geração. Com o castramento, você não tinha mais a condição desses sábios terem filhos. E por mais que bonitos eles fossem, eles não poderiam seguir. E as mulheres da Babilônia não seriam interessadas por elas. Então, Nabucodonosor era um cara muito inteligente, né, sapinho? E muito mal também. E é interessante que você vê nas pinturas da época, quando você pega as pinturas dos eunucos, são sempre o corpo de um homem e um rostinho de uma criança. Por quê?
provavelmente o castramento acontecia na juventude. E quando o castramento acontece na juventude, você arranca o pênis fora do homem e é um castramento total, é o órgão genital completo masculino. Você arranca fora, e isso aí na fase da juventude para a vida adulta, o homem não tem mais a produção do hormônio testosterona. E aí então ele fica com a aparência de menino, não cresce barba direito, pelo no corpo direito, o desenvolvimento dos músculos direito. E aí, quando essas pinturas feitas em barros, né, essas esculturas, vão relatar os eunucos, eles sempre relatam um corpo de homem com um rostinho de menino. Provavelmente Daniel era isso aí, um homem, mas com rosto de menino, porque era eunuco, tá? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante notar aqui, que Nabucodonosor era um cara que sonhava demais. Durante todo o império dele, a gente vai ter várias vezes em que ele sonhou. E até os próprios reis que vieram depois deles também tinham a mania de sonhar, tá? E aí é interessante aqui, ó, que a trajetória de Nabucodonosor ela é permeada de sonhos. Eu quero citar dois aqui. O primeiro está lá em Daniel 2. Você pode ver isso aí, que o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. E isso aqui é uma coisa sensacional. Vai colocar para você aí a figura aí da estátua, tá? Essa estátua ela era feita de ouro, prata, bronze, ferro e argila. E o significado foi interpretado por Daniel. E é interessante que Daniel está interpretando isso aqui muito tempo antes de acontecer. E aí Daniel dá o significado dessa estátua que Nabucodonosor sonhou, dizendo assim: olha, rei, eu tenho o significado para você. A cabeça de ouro é o império da Babilônia. Mas o império da Babilônia vai cair. E então o peito e o braço de prata vai ser o novo império que vai vir governar, que é o império dos medos persas. E aí depois o ventre e as coxas de cobre serão outro império que vai destruir o império medo-persa, que é o império dos gregos, de Alexandre o Grande. Mas o império de Alexandre o Grande não vai permanecer de pé. Ele vai cair. E aí você tem as pernas de ferro, que é o Império Romano. Depois do Império Romano, o Império Romano ele vai se fragmentar. Ele vai ter os pés e o tornozelo, que é a junção das pernas de ferro com os pés de barro. E vai ser ali uma mistura meio que não dá liga, porque o ferro e o barro não se fundem. Não tem ponto de fundição. Esse é quando o Império Romano ele é fragmentado, ele é destruído. E aí diz que vem uma pedra que não foi cortada, lapidada por mãos humanas. E essa pedra ela é lançada dos céus. E ela atinge, ela fere essa estátua nessa junção entre a canela de ferro e entre os pés de barro. E destrói esses impérios, sobrando um amontoado completo. E aí está dizendo que ele faz a interpretação, o próprio Daniel interpreta. Gente, isso aqui é de uma precisão histórica absurda, que alguns críticos da Bíblia dizem que Daniel escreveu isso aqui já sabendo dos reis. Provavelmente ele escreveu isso aqui durante o Império Romano, mas isso não tem como, porque Daniel morreu durante o próprio Império Babilônico. Olha o nível profético da descrição do sonho de Nabucodonosor. E o que é mais interessante é que ele anuncia a vida do Messias e diz que após o Império Romano, nenhum império mais conseguiria se estabelecer de forma uniforme. Todos os reinos do mundo seriam fragmentados, cada um lutando por si mesmo. Não conseguiriam mais se unificar. É o que nós temos hoje. Os países sozinhos, separados. É o tempo do fim. E aí diz em Daniel 2,44: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou, você quer o reino do Messias? Meu Deus, o meu reino vai acabar! Sim, vai acabar, Nabucodonosor. E aí, por que Nabucodonosor é um sapinho? Eu já vou te dizer. Em Daniel 4, Nabucodonosor tem um sonho ao qual Deus chama ele para o arrependimento e ele não se arrepende. E Daniel interpreta, falando que se Nabucodonosor não se arrependesse, que ele se transformaria em um animal. E aí Nabucodonosor não
se arrepende e então ele é acometido por um estágio de loucura. E durante 7 anos ele foge da Babilônia e ele vai viver no mato, completamente maluco. Ele entrou em um estado de insanidade mental. Algumas pessoas falam que ele virou um lobisomem, esse tipo de coisa. Não, gente. Ele ficou maluco e ele perdeu o cuidado com o corpo. E é por isso que ele parecia um animal. Mas ele começou a viver fora da Babilônia, completamente louco, olhando para o céu, andando, rastejando como um animal, perdeu o cuidado com a própria saúde. E aí é por isso que eu trouxe o sapinho. Nabucodonosor começou a pastar. Ah, meu Deus, agora eu sou um animal. Eu não sou mais o rei da Babilônia. Oh, meu Deus. Viu, Nabucodonosor? Isso que dá, não obedecer e não se arrepender. E aí, por um milagre, como o próprio profeta Daniel já tinha profetizado, Nabucodonosor recobrou a sua consciência, foi curado milagrosamente do seu estágio de loucura e então se reestabeleceu como rei da Babilônia. E ele ficou até falecer pouco tempo depois de uma doença que é pouco conhecida. E, inclusive, essa história da loucura, ela não está registrada somente na Bíblia. Nos próprios relatos babilônicos, você encontra essa história inscrita cuneiformes em tabuinhas de barro, com as crônicas reais dizendo que o rei Nabucodonosor, ele sofreu um processo de loucura durante o final do seu reinado, tá bom? E aqui a gente está caminhando para o fim do Império Babilônico, que eu não quero falar hoje, porque eu quero falar um pouco na aula que vem, para a gente fazer a transição entre o Império Persa e do Império Babilônico para o Império Persa, que é justamente o declínio do Império Babilônico e a ascensão e o domínio do Império Persa, tá bom? E assim, eu vou me despedindo de vocês com o material anotado aqui. Espero que essa aula tenha sido boa para você, que você tenha sido útil de alguma forma. Espero que Deus abençoe você. Qualquer dúvida, terça-feira agora, às 21 horas, eu farei uma live lá no Instagram do Legacy Logos. Então corre lá que eu vou falar um pouquinho mais do Império Babilônico, tá bom? Deus abençoe sua vida. Despede aí deles, ô Nabucodonosor. Tchau, pessoal. Foi uma honra participar com vocês dessa aula. Estou indo. Tchau. Gente, um ósculo santo. Deus abençoe sua vida. E eu e o rei Nabucodonosor nos despedimos aqui de vocês. Tchauzinho. Não vai parar lá não, cara? Eu sou o Ciro, o grande. Saia na Isso, eu vou só tirar esse negócio aqui, ó, dele, ele vai ser o Ciro Grande.